De repente, sai uma fumaça branca de uma chaminé lá no Vaticano. Aí você pensa, nossa, grande coisa, escolheram outro Papa. O que isso vai mudar na minha vida? E você está certo, não vai mudar nada. Mas, quando você para pensar, começa a perceber que coisas estranhas começaram a acontecer antes dessa escolha. Meses antes da eleição de Leão XIV, a revista The Economist já estampava uma capa que muitos consideram intrigante. Ao mesmo tempo, Daniel Mastral afirmava que o sucessor do Papa Francisco seria o último Papa mencionado nas profecias bíblicas. O profeta é o que vai dar apoio ao anticristo, que supostamente será o próximo Papa, depois do Francisco, pela profecia bíblica de Apocalipse 17. Mas será que Mastral realmente sabia de alguma coisa que a gente não sabe? Ou será que estamos apenas conectando símbolos e acontecimentos modernos a interpretações sem fundamento? É isso que vamos analisar a partir de agora. É impressionante como antes da escolha de Leão XIV para ser o novo Papa, quase ninguém sabia da sua existência. Mas a revista The Economist não só acertou que ele seria o novo Papa, como também apontava Donald Trump de volta à presidência, com uma participação importante de Elon Musk. Mas essa história não começou na escolha do Papa Leão. Ela teve início em 1929, quando o Tratado de Latrão reconheceu oficialmente a cidade do Vaticano como um Estado soberano. Desde então, o Papa deixou de exercer apenas uma liderança religiosa e passou também a ocupar a posição de chefe de Estado, governando um território próprio, com bandeira, moeda, representação diplomática e até uma força militar responsável por sua segurança, a tradicional Guarda Suíça. É justamente esse aspecto político que serve de ponto de partida para a teoria apresentada. O poder exercido pelos papas vai muito além da dimensão espiritual. Durante a Idade Média, eles influenciavam reis, interferiam em sucessões e chegaram a convocar cruzadas. Então, quando vemos grandes chefes de Estado visitando o Vaticano, eles não estão lá porque querem conselhos espirituais. O que eles querem é a influência que o Papa tem entre seus fiéis. Afinal, o Papa sempre foi uma das figuras mais influentes do mundo, recebendo chefes de Estado, participando de negociações internacionais e representando mais de 1 bilhão de fiéis. Não por acaso, o título de Vigário de Cristo expressa justamente a ideia de que ele atua como representante de Cristo na Terra. É a partir desse cenário que surge uma das interpretações mais conhecidas envolvendo o Apocalipse 17. Segundo essa linha de raciocínio, a contagem dos papas considerados na profecia começaria apenas após o Tratado de Latrão, já que foi nesse momento que o Vaticano voltou a possuir características de um Estado soberano. Seguindo essa sequência, Pio XII seria o primeiro, seguido por João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI e Francisco como o sétimo. Dessa forma, Leão XIV ocuparia simbolicamente a posição do 8º Papa após o tratado. No entanto, o próprio desenvolvimento da teoria faz uma ressalva importante. A simples coincidência dessa contagem não é suficiente para afirmar que Leão XIV seja o personagem descrito em Apocalipse. O livro é formado por linguagem altamente simbólica, e construir uma conclusão baseada em um único versículo seria uma simplificação de um texto reconhecido justamente pela complexidade de suas interpretações. Por isso, para entender por que essa hipótese ganhou tantos adeptos, é necessário analisar
o restante dos símbolos apresentados no capítulo 17. A passagem começa descrevendo a chamada Grande Prostituta, apresentada como uma mulher sentada sobre muitas águas. Essa figura representa um sistema religioso que se corrompeu ao longo do tempo e passou a exercer influência sobre governantes e povos. Muitos intérpretes associam essa imagem ao Vaticano por ser uma instituição religiosa com alcance mundial e forte influência política. Ao mesmo tempo, o próprio texto faz questão de lembrar que essa é apenas uma entre várias interpretações possíveis, e não uma conclusão definitiva. Portanto, não fazendo ataque à religião católica, ok? Jamais. Tenho muito respeito por essa instituição. Logo depois, o próprio Apocalipse explica o significado das muitas águas. Elas representam povos, multidões, nações e línguas. Na sequência, o capítulo afirma que os reis da terra se uniram àquela mulher. A interpretação apresentada entende esses reis como líderes e governantes que mantêm alianças com um sistema religioso influente. Ou seja, ela não está restrita a um só lugar. Atua sobre todos os povos, línguas e nações. Hoje em dia, graças à internet, a gente sabe que isso é possível. Outro ponto frequentemente citado são as vestes da mulher, descritas nas cores púrpura e escarlate. Como essas cores fazem parte das vestimentas tradicionais utilizadas no Vaticano, alguns enxergam aí mais uma coincidência. Essas cores acompanham a tradição da Igreja há muitos séculos e, por si só, não provam absolutamente nada. Elas apenas passam a fazer parte de um conjunto maior de elementos analisados pela teoria. O texto também descreve um cálice de ouro, bonito por fora, mas cheio de impurezas por dentro. Esse símbolo representa o contraste entre uma aparência de santidade e uma realidade espiritual corrompida. É essa ideia que alguns relacionam à expressão bíblica de alguém que parece cordeiro, mas fala como dragão, sugerindo uma diferença entre aparência e essência. Mas talvez o argumento mais conhecido dessa teoria esteja na descrição da mulher sentada sobre 7 montes. Roma é conhecida desde a antiguidade como a cidade das 7 colinas, e esse detalhe passou a ser visto por muitos como uma das ligações mais fortes entre Apocalipse 17 e o Vaticano. Depois de reunir todos esses símbolos, a discussão passa a girar em torno de uma única pergunta: se a mulher representa esse sistema descrito em Apocalipse 17, então quem seria o 8º rei mencionado na profecia? É justamente nesse ponto que a teoria volta a relacionar o texto bíblico à sucessão dos papas e coloca Leão XIV no centro desse debate. Toda essa teoria leva a uma única pergunta: quem seria o chamado 8º rei? Esse personagem não representaria apenas um indivíduo, mas a continuidade de um sistema que atravessa diferentes períodos da história. A ideia é que o poder descrito no capítulo não desaparece com o tempo, mas continua existindo sob novas lideranças, preservando a mesma estrutura de influência. É justamente por isso que a sucessão dos papas após o Tratado de Latrão ocupa um papel central nessa teoria. Dentro dessa linha de raciocínio, Leão XIV passaria a ocupar simbolicamente a posição do 8º Papa após a restauração da soberania do Vaticano. Para os defensores dessa interpretação, essa coincidência se conecta aos demais símbolos apresentados em Apocalipse 17. Ainda assim, vale alertar que essa associação, isoladamente, não permite afirmar que a profecia esteja cumprida. Como acontece com praticamente todas as interpretações do Apocalipse, toda essa linha de raciocínio depende da forma como cada símbolo é compreendido. Para alguns,
O conjunto de coincidências é forte o suficiente para justificar a teoria. Para outros, elas não passam de associações feitas depois que os acontecimentos já ocorreram. E é justamente por isso que essa discussão continua despertando tanto interesse. Ela está muito mais ligada à interpretação dos símbolos do que à comprovação dos fatos. Depois de analisar todos esses argumentos, resta apenas uma pergunta: existe base suficiente para afirmar que Leão XIV é realmente o falso profeta? Ou essa teoria vai além do que o texto bíblico realmente permite concluir? Quase 2000 anos depois de ter sido escrito, o Apocalipse continua despertando debates, justamente porque seus símbolos permitem diferentes interpretações. A eleição de Leão XIV reacendeu uma discussão que estava longe de terminar e mostrou como um mesmo texto pode ser lido de maneiras completamente diferentes. Talvez João estivesse descrevendo acontecimentos que só fariam sentido séculos depois. Ou talvez a nossa tendência de procurar padrões faça com que enxerguemos conexões onde elas nunca existiram. Seja qual for a resposta, uma coisa é certa: essa discussão ainda está longe de terminar. Agora eu quero saber a sua opinião. Depois de tudo o que vimos, você acredita que essa interpretação faz sentido ou acha que ela vai além do texto bíblico? Escreva sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.